Então é importante, finalmente, saber que quem agir assim vai colher as consequências. E eu falo isso aqui, eu falo que a Polícia Federal é um órgão político. E quem está nesse órgão político age como? Age sempre pensando em agradar o seu chefe. Porque é assim que você consegue privilégio de morar em Miami. Vejam, eu fui procurar sobre o Marcelo Ivo. Pelo que eu sei, nunca foi um cara de esquerda. Ele não fez o que fez com o Ramagem porque alguém que acreditava na causa. Ele fez porque é um tremendo de um playboy, bom vivan, que faz as coisas para quê? Para ganhar dinheiro e privilégio. Onde é que ele morava? Hoje o David Agape publicou em A Investigação, um grande abraço pro Agape, morava onde? Num apartamento de luxo, no SLS. Um endereço multimilionário em Miami. Agora eu posso mostrar aqui, não mostraria caso ele não tivesse de saída, mas porque eu não sou da laia dele, não vou ficar divulgando pro G1 foto da casa do Ramagem, igual ele fez, mas agora que ele tá indo embora, dá para mostrar sem problema. Um tremendo de um bom vivan. Leiam a reportagem do Agape, festas com mulheres, praticamente o suruba do Vorcaro em Miami. Vocês viram quanto é que custava o aluguel? Não, vejam a reportagem do Marcelo Ivo. Vejam a reportagem. Um apartamento de 3 quartos, 4 banheiros, 150 metros quadrados de área interna. Valor de mercado de 1,3 milhões, 1,3 milhão de dólares. Uns, o que é isso? Uns 6 milhões e meio de reais. Só o IPTU era 23 mil dólares por ano. Brickell, aqui, uma das regiões mais badaladas de Miami. Que são o quê? O aluguel era de quase 10 mil dólares, 50 mil reais de aluguel por mês. Como é que ganha dinheiro para isso? Alguém me explica. Sempre no Mila, sempre nos restaurantes mais caros. Cara, Miami é hoje o lugar mais caro para você jantar no mundo. Você sai um jantar para um casal, sem aquelas piranha toda. Só você e a sua senhora vão sair para jantar no Mila, vão gastar 400 dólares. O que é 400 dólares? 2 mil reais. Quanto ganha esse cara? Você é da Polícia Federal aí, que fica reclamando do salário, dos benefícios, parece que para o Marcelo Ivo a situação está tranquila. De onde vem o dinheiro? Eu não sei. Eu sei o seguinte: o sistema é foda, parceiro. E quem faz parte do sistema se dá bem. Quem não faz está ferrado. E o ponto não é exatamente o Marcelo Ivo. Marcelo Ivo é uma parte substituível do esquema. Tanto que a PF já indicou uma nova pessoa para ser oficial de ligação no lugar dele. Ao que parece, inclusive, essa nova oficial de ligação foi nomeada para a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais por ninguém menos que Flávio Dino. Então, ó, estamos de olho. A gente está de olho. Se tiver investigação clandestina, vai ser botada para fora também. Espero que seja uma boa menina. Se comporte. Porque a questão aqui não é vingança em relação ao que aconteceu com Ramagem. Né? A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Não que a gente não tenha uma certa satisfação quando ele nos utiliza como instrumentos da sua vontade, né? Mas a vingança é dele, pertence a ele. E eu, para ser sincero, Deus é muito misericordioso, porque, para ser sincero, para haver justiça, eu acho que ficou barato. Eu acho que o Ramagem deveria apresentar uma queixa-crime contra ele aqui nos Estados Unidos, na qual tenho certeza que a Imigrex estaria super disposta a dar toda a assistência a ele. Vou, inclusive, sugerir ao Ramagem quando eu estiver com ele. Eu acho que a oposição no Brasil deveria verificar se não houve improbidade administrativa, uma vez que ele agiu fora das suas funções aqui nos Estados Unidos. Né? Se a gente tivesse o Ministério Público estaria fazendo isso. Eu acho que o Marcelo Ivo deveria ter sido preso aqui nos Estados Unidos. Expulso ficou barato.
Ficou barato. E eu vou falar, tá? Por que ficou barato? Eu conversei com uma pessoa, não vou dizer aqui quem, mas uma pessoa importante dentro da administração Trump. Eles me disseram que tentaram de todas as formas preservar a relação entre as polícias do Brasil e dos Estados Unidos. Até por isso, inclusive, que os vistos de policiais federais e até militares das Forças Armadas que a gente apontou que talvez devessem ser cancelados, e talvez fossem se o processo tivesse continuado, eles nunca foram efetivamente cancelados pelo Departamento de Estado. Vou dar um exemplo aqui, para não segredo. A gente sugeriu o cancelamento do visto, por exemplo, do Fábio Shor e dos seus familiares, do próprio Andrei Rodrigues e de outras pessoas. E esses vistos nunca chegaram a ser cancelados, porque os americanos optaram deixar isso para um segundo momento, para tentar justamente preservar essa relação entre as polícias dos dois países e blindar ela das discussões políticas. Essa cooperação que acontece em vários níveis, inclusive do ponto de vista rotineiro. Mas nessa vez, o Brasil do Lula, a PF do Andrei, abusaram tanto, mas tanto, que eles conseguiram criar uma quizumba que superou qualquer tentativa de manutenção de boa relação. Agora, como eu dizia, traz uma satisfação? Traz. Mas o importante não é a vingança. Não é uma revanche, por exemplo, como diz o UOL em relação ao cancelamento do visto do Darren Beattie, uma reciprocidade. Eu, no lugar do Darren Beattie, estaria muito satisfeito, né? Mas não tenho certeza que isso não pesou nem um segundo. O mais importante aqui é accountability, responsabilização. Tudo isso vai muito além do constrangimento público à Polícia Federal. O ponto crucial aqui é o conhecimento, inclusive para essa senhora nova, de que quem viola as leis dos Estados Unidos sofre as consequências e que é o fim das operações clandestinas para monitorar dissidente político em solo americano. Caso contrário, as consequências serão maiores. Ora, todos nós, todos os perseguidos políticos aqui nos Estados Unidos, eu estava falando com uma semana passada, que estava me falando isso, nós já tivemos a impressão de estar sendo seguidos, de carros esquisitos estarem parados à frente da nossa casa. Muita gente já falou a respeito, né, e isso era tratado como paranoia. Mas hoje a gente sabe, é real. É real. No caso do Felipe Martins, por exemplo, ainda até hoje não foi plenamente esclarecido. Então é importante, finalmente, saber que quem agir assim vai colher as consequências. A primeira foi essa, mas talvez haja outras mais graves. Vai saber. Eu diria, é óbvio que isso não vai parar por aqui. E por que eu tenho confiança de que isso não vai parar por aqui? Ora, porque essa situação colocou o Lula em uma posição muito difícil com a sua base. O Lula agora vai ser forçado a responder e, com isso, escalar a crise. Se o Lula não responder, ele fica em uma posição de fraqueza. Fica em uma posição de fraqueza. Vai corroborar com o que os americanos disseram. De que o oficial de ligação dele, da polícia dele, está errado. De que o Andrei, o diretor da Polícia Federal dele, estava mentindo. Agora, se o Lula responde, ele escalou na crise. Vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar aqui no programa como o Lula deve reagir e o que ele está dizendo que vai fazer. A gente vai fazer isso no próximo bloco. Eu antes vou dar um rápido recado de 1 minuto e meio para você e aproveito. Nós estamos com uma audiência gigantesca. Eu peço, mas o número de curtidas ainda continua muito aquém ao número de pessoas assistindo o programa. Eu vou dizer que nesse momento aqui a gente tem, poxa, quase que metade menos da metade de curtidas do que pessoas assistindo o programa. Por que eu falo isso? Porque quando você assiste o programa e não curte, o YouTube entende que o vídeo não é relevante. Então, quando você perde esse 1 segundo que você vai perder agora e clica no like, aí você ajuda o engajamento do programa. Existe uma diferença entre acompanhar e assumir responsabilidade.
Você tem os meus apoiadores e você tem também os meus patronos Gold, que incluem todo o conteúdo exclusivo dos apoiadores, mas vai além. Tem um grupo direto comigo, um e-mail pessoal para sugerir pauta e uma reunião mensal estratégica comigo, além de descontos nos meus cursos. São US$ 49 por mês ou US$ 499 por ano. São para quem prosperou. Porque se Deus te abençoou, ótimo. Mas a prosperidade também traz dever. O QR Code está na tela e o link na descrição. Alguns assistem, outros assumem.